A minha fala terapêutica de hoje é sobre brigas de casal. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Tenho pensado muito ultimamente sobre como precisamos ressignificar as brigas no relacionamento amoroso. Esta fala terapêutica tem dois objetivos: provar que brigar é preciso e gerar reflexão sobre nossa incompetência para transformar as brigas em situações pontuais de crescimento relacional. Por que brigar é preciso? Porque para viver juntos precisamos negociar. Isso começa na infância. Irmãos, por exemplo, precisam brigar para estabelecer os papéis, os poderes e os espaços de cada um dentro da família. Alguém pode me questionar: mas não pode fazer isso só conversando? Não, porque há momentos em que as duas pessoas estão lutando pelo mesmo espaço e a briga acontece porque nenhuma das duas quer ceder. Nesse momento, a briga é o único recurso dialógico possível. Eu não tenho nenhuma dúvida do que vou dizer agora. Se duas pessoas num relacionamento amoroso nunca brigam, tem uma que está se anulando muito nessa história. A ideia de que um casal não briga é uma tese que se sustenta no conceito de casamento patriarcal. Um homem e uma mulher, um par de pessoas investidas de poderes diferentes, estabelecidas sob o signo da submissão. Disfarçadamente, alguém dá ordens, alguém obedece. É isso que no passado chamavam de amor eterno. Uma relação de poder. E em uma relação de poder não pode haver brigas, porque para brigar precisamos antes nos tornar iguais. Só os iguais brigam. E isso é a poesia da simetria do poder no amor. É uma questão contemporânea. À medida em que as relações vão se construindo por duas pessoas mais iguais, mais liberdade essas pessoas terão para brigar. Esta foi, então, minha primeira proposição. É preciso brigar. O segundo ponto dessa fala terapêutica é que precisamos brigar com algumas referências para que a briga não seja inútil, ou pior do que isso, destrutiva. Toda briga deve acontecer para construir alguma coisa no vínculo amoroso, mesmo que essa coisa seja uma separação. Então, vou refletir com vocês sobre 3 premissas que eu considero referências estruturantes, a fim de que as brigas tenham um efeito construtivo. A primeira é que numa briga não deveríamos, em hipótese alguma, pisar no sagrado do outro. O amor é essa convivência perigosa que nos permite conhecer muito do outro, principalmente os endereços dos seus altares. O que é o sagrado do outro? É aquilo que não pode ser profanado. É o magnífico de cada um. Já vi tanto isso na clínica de casais que vocês não fazem ideia. E eu ainda me surpreendo sobre o tipo de argumento que uma pessoa é capaz de usar para ganhar a primazia na discordância. Atacar a fraqueza é o golpe mais baixo num relacionamento. Eu recomendo cuidado. O sagrado, muitas vezes, tem a feição do segredo. Eu vou inventar um exemplo, mas baseado em fatos reais. Uma mulher, na juventude, foi prostituta. Um cliente se apaixonou por ela e eles acabaram formando uma família. Ela tem muita dificuldade com seu passado e ele a acolhe para convencê-la a se casar com ele. Um dia eles brigam e ele evoca o passado dela para tentar fragilizá-la no momento da discordância. O nome disso é falha ética e é muito grave. No relacionamento, pisar no sagrado é esmigalhar a cumplicidade. E o amor não pode prescindir
da cumplicidade. Eu já ouvi muita gente usando o conceito de cumplicidade equivocadamente, como se fosse sinônimo de companheirismo. Não é. Cúmplice não é quem vai à festa comigo e dança até amanhecer o dia. Cúmplice é quem me livra da cadeia. É isso, nós não precisamos de cúmplice para nossos grandes feitos, mas sim para nossos momentos de fragilidade. Não pisar no sagrado do outro é a maior cumplicidade possível numa história de amor. A segunda referência é que a raiva é um sentimento que precisa ser validado, tanto em mim quanto no outro. Eu vou fazer nesta fala terapêutica uma construção conceitual progressiva. Isso quer dizer que vamos acumular as premissas. É assim: uma vez que eu não vou pisar no sagrado do outro, eu posso expressar a minha raiva com liberdade. Eu acho que a raiva é o aviso interno do nosso limite. E a pior coisa que podemos fazer com a raiva é jogá-la para dentro. Essa conta é muito alta para o relacionamento pagar. O psiquismo não faz boa digestão de raiva ingerida. Não há um lugar psíquico para guardar raiva dentro de nós. A raiva tem que ser falada. É quando a raiva das duas pessoas é processada na briga que ela se dilui e pode apontar para o caminho da resolução da crise. Raiva que não é expressa faz com que a gente sinta novamente o mesmo sentimento não resolvido. E na segunda vez que a gente sente, já é um ressentimento. E do ressentimento para a mágoa é um pulo. A mágoa. Eu considero um dos casais mais difíceis do processo terapêutico o que tem em sua formação pelo menos uma das duas pessoas magoada. Às vezes, tenho a sensação de que estou diante de uma pessoa que coleciona mágoas, naquele conceito mais concreto de colecionador, que de vez em quando tira todas as suas peças da caixinha, lustra e guarda novamente com todo cuidado para preservar o seu patrimônio de amargura. Mas assim como em cada relacionamento de um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres, a pessoa que guarda mágoas dificulta a manutenção do amor, eu também quero dizer que toda mágoa tem a mesma matéria-prima, a recusa de alguém para pedir desculpas e perdão. Quanta dificuldade as pessoas têm para pedir desculpas e para pedir perdão. Sim, eu trato desculpa e perdão como conceitos diferentes, mas isso não passa de poesia semântica pessoal. Não se preocupem. Eu acho que perdão é para quando não tem desculpas. A gente pede desculpas para coisas que podem ser justificadas. Eu me atrasei, peguei muito trânsito, me desculpe. Já para o perdão, não há justificativa. Eu te traí, me perdoe. Não há desculpa. O outro vai ter uma perda enorme. Portanto, só perdoa quem sabe perder. Aqui eu queria introduzir a ideia de que não se faz briga pela metade. Uma briga só pode se considerar terminada quando as duas pessoas colocaram a raiva toda para fora. Geralmente, isso suscita 2 pedidos de desculpa, ou pelo menos um. O que percebo, infelizmente, é que muitas vezes quem pede desculpas não é a pessoa que errou mais, mas a que tem o papel recorrente e intransferível de fazer as pazes no relacionamento. Se só uma pessoa tem o papel de promover o fim dos conflitos, ela se sente bem lesada. A tendência é ela desistir da continuidade. Há também uma chance enorme de ela se encantar com outra pessoa fora do relacionamento, mesmo que não chegue a trair. A terceira referência é que a briga tem que fazer sentido lógico. A briga tem que carregar um raciocínio na sua estrutura, para que, quando essa lógica for decifrada, a briga cumpra seu papel construtivo no relacionamento. Então, vamos fazer a acumulação de premissas. Uma vez que eu não pisei no seu sagrado e você não pisou no meu, e nós já expusemos toda a nossa raiva,
No calor desse embate difícil, eu vou lhe mostrar o que foi que eu senti e eu vou lhe escutar. Vamos falar, assim mesmo alterados, sobre os nossos sentimentos. Essa é a fase da resolução do conflito. É o momento de demonstrar para outra pessoa e de ouvir dela os elementos que vão promover a percepção da dinâmica do incidente discordante. Aqui eu queria lembrar que ninguém pode esperar coisas do tipo: meu amor, sabe por que eu fiquei chateada? Não. Lembrem, a gente está falando de briga. Vamos encarar. Meu, não consigo entender como é que você não percebe que me agrediu. Cara, a gente já falou nisso tantas vezes. Lembrem, é uma briga. Carinhos estão dispensados nessa hora. As expectativas das carências precisam ser rebaixadas. Briga tem assertividade, tem ênfase, tem gesticulação e tem uma certa exaltação. Um bom relacionamento tem respaldo para suportar brigas, porque é formado por duas pessoas que vão se ater mais aos problemas que precisam ser resolvidos do que aos próprios interesses individuais. Então, a última fase da briga, para gerar a paz consequente, é a conversa. Conversa que, com certeza, será de duas pessoas exaltadas, mas que não podem, em hipótese alguma, ser violentas. Pode até haver uma certa agressividade de ambas as partes, mas violência, jamais. É preciso que seja desenvolvido um fio, uma linha de compreensão do que levou cada um a agir daquela forma, que pareceu tão desconexa para o outro. Esta compreensão leva ao reconhecimento dos erros que os dois cometeram na desavença. Na lógica da compreensão vem o entendimento, e o entendimento precisa ser o elemento que finaliza a briga. Mas isso não precisa ser imediato. Aliás, é melhor que não seja. Arrefecer os ânimos é uma decisão muito inteligente. A ideia é voltar a conversar mais uma vez ou até duas, depois do momento mais duro da discordância, para elaborar esse entendimento com disposição dos dois para resolver. Agora, vou completar essas 3 premissas e mencionar para vocês 5 constatações que eu fiz na clínica de casais nesses muitos anos que tenho atuado como mediadora de conflitos de relacionamento. Primeiro, quando a gente evita acusar e, em vez disso, fala de sentimentos, desperta a escuta do outro. Falar na primeira pessoa é muito mais justo. Ao invés de dizer, você foi injusto, dizer, eu me senti injustiçada. Número 2. Quando a gente abdica dos adjetivos e rótulos, fica mais fácil para a outra pessoa. Ela foca no ato que cometeu, porque não vai precisar se defender do que a gente está dizendo que ela é. Número 3. Quando a gente não briga por qualquer motivo, escolhe as batalhas, a vida fica bem mais leve. Minha recomendação terapêutica é deixar passar o que é secundário para que a gente tenha energia e lucidez para brigar pelo que vale a pena. A 4ª constatação, quando a gente não coloca a relação em jogo, com ameaças repetidas de ruptura e abandono, a briga se torna um lugar mais seguro para a resolução das questões circunstanciais e a relação sai fortalecida. Se todas as vezes que os casais brigam mencionam o conceito de separação, o vínculo vai se convencendo de que ele não presta. A última constatação, quando a gente não busca reforço dos nossos argumentos mencionando outras pessoas, a gente banca a discordância e demonstra maturidade. É bom lembrar que a briga é uma questão de 2 pessoas e quanto menos gente mencionada, quanto menos gente envolvida e consultada, principalmente os parentes, melhor será o próximo cenário no qual se fará o resgate da paz entre os 2 únicos protagonistas do episódio. É isso, brigar é preciso, mas escolher brigar com critérios é uma atitude ética diante do vínculo. É brigar pela paz do amor. E ao contrário da crença vigente, não brigar e esconder sentimentos, muitas vezes não passa de um modo disfarçado de deslealdade.